você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Prioridade do brasileiro deve fazer Flamengo poupar atletas na Libertadores. Flamengo e Fulham podem fazer troca no mercado ligado à chegada de meia atacante. Flamengo é autorizado pela FIFA para fazer contratações no Super Mundial de Clubes e Paquetá é aprovado pela nação. De La Cruz de saída do Flamengo para voltar ao River Plate. Bastidores são revelados. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo fez esforço para ter o Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata à disposição para o jogo contra o Vitória. O quarteto foi ausência na estreia do time na Libertadores, viajou para Salvador e reforçou o time no triunfo por 2-1, e essa foi uma prova da importância que tem o Brasileirão no planejamento do clube em 2025, que vai priorizar os jogos do Campeonato Nacional, o que significa precisar poupar alguns atletas em outras competições. O diretor de futebol, José Boto, explicou o planejamento e aproveitou para reforçar que o clube entra em todas as competições para ganhar. Amanhã, por exemplo, é provável que o técnico Felipe Luiz rode o elenco para evitar o desgaste físico dos jogadores. Arrascaeta, que voltou de lesão contra o Vitória, é um dos que podem começar no banco de reservas. O ataque também deve ter mudanças, com Plata buscando chance depois de ter sido reserva em Salvador, ainda por causa da fadiga apresentada na volta da data FIFA. A viagem desgastante para San Cristóbal, na Venezuela, e Salvador também é outro motivo que vai fazer o Flamengo avaliar poupar alguns jogadores amanhã. E a depender do diagnóstico do departamento médico do clube. A prioridade é ter o elenco inteiro para o jogo de domingo contra o Grêmio fora de casa. O revezamento do elenco tem sido uma estratégia do Felipe Luiz desde o Campeonato Carioca e deve ser ainda mais utilizado a partir de agora, com o início das principais competições e os jogos em sequência. Com o elenco inteiro à disposição, a tendência é que o treinador deixe em aberto 11 vagas no time, com pelo menos 18 jogadores revezando entre si. Depois de uma longa novela, o Flamengo e Fluminense chegaram a um acordo com o Vasco da Gama sobre o uso do Maracanã pela equipe Cruz Maltina. Desse modo, ficou decidido que o time lá de São Januário vai ter direito a mandar 8 jogos no Templo Sagrado em 2025 e 2026, sem contar os confrontos com os rivais do Rio de Janeiro. Além disso, o Vasco vai ter direito a 50% dos ingressos para a torcida nos clássicos contra o Flamengo e Fluminense, com exceção dos jogos do Campeonato Carioca. Assim sendo, apesar do desejo do rival em mandar o próximo clássico com o Flamengo em São Januário, a partida do dia 19 de abril vai acontecer mesmo no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo CEO da equipe Cruz Maltina, do Dr. Carlos Amoedo. Nas partidas em que o Vasco atuar como mandante, terá condições comerciais como as de Flamengo e Fluminense quando manda os seus jogos, ao que se refere ao valor de locação, exploração de estacionamento e camarotes. Teremos possibilidade de ambientar o vestiário do Vasco, zona mista identificada de Vasco, bandeirinhas de escanteio e iluminação e uma série de outras coisas. Mostra o reconhecimento do Flamengo e do Fluminense da importância que o Vasco tem, disse lá o Amoedo numa entrevista ao Troca de Passes do Sport TV. Vale ressaltar que a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar nessa segunda-feira ao Vasco para levar esse jogo aí contra o Flamengo para São Januário. Mesmo assim, o clube Cruz Maltino decidiu cumprir o pré-acordo estabelecido com o Flamengo de mandar o clássico no Maracanã. E com isso, o jogo vai contar com a presença dividida de torcedores, 50% de carga dos ingressos para cada clube. O Flamengo trata com muita cautela a volta do zagueiro Danilo, porque ele teve 2 lesões musculares na posterior da coxa direita e não joga há mais de um mês. E o departamento médico do clube trabalha com a previsão de volta para o jogo contra o Grêmio.
A preocupação do departamento médico é controlar a carga de treinos para otimizar a recuperação total do jogador de 33 anos. Há também o entendimento de que o jogador ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Ele já vai a campo e faz exercícios com bola acompanhado da fisioterapia e da preparação física. A expectativa é que o Danilo evolua ao longo dos treinos dessa semana e vai ser avaliado diariamente. E a chance dele ser relacionado contra o Central Córdoba da Argentina na quinta-feira pela Libertadores é mínima, quase zero. Nessa terça-feira surgiu a informação através do jornalista Germán Garcia Grove de que a FIFA autorizou os clubes após decidir que os times participantes do Super Mundial de Clubes podem sim contratar jogadores apenas para a disputa desse torneio. Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo já se movimentaram pedindo muitos jogadores para jogar o Mundial. E alguns nomes são conhecidos do torcedor. O Paquetá é o jogador que mais aparece entre os pedidos da torcida e que foi liberado pela FA a jogar até a próxima temporada, que se encerra em junho de 2026. O José Boto foi avisado sobre essa situação da FIFA, mas o problema seria sobre o pouco tempo de buscar um novo jogador somente para jogar esse torneio. A ideia do Flamengo é reforçar o elenco visando a sequência da temporada, tanto que já existe um acerto encaminhado com o volante Jorginho, atualmente no Arsenal da Inglaterra. Valores entre as partes já foram definitivamente acertados. Felipe Luiz tem conversado bastante com o Boto quase que diariamente e ambos já buscam as melhores posições para reforços. Haja vista que o elenco é qualificado e precisa de alguns ajustes pontuais. O Brasileirão mal começou e o Palmeiras, o nosso porco, já foi beneficiado com o erro grotesco da arbitragem na vitória sobre o Sport Recife por 2-1, com 2 pênaltis marcados contra o time da casa. A comissão de arbitragem da CBF divulgou o parecer técnico do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, o CCEI, formado por revisar lances ocorridos na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, sobre a partida entre Sport e Palmeiras realizada no último domingo na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo esse comitê, de forma unânime, houve erro da arbitragem ao marcar o pênalti que resultou no segundo gol da equipe paulista, que venceu o jogo por 2-1. No dia seguinte à partida, os especialistas Nicola Rizzoli, Nestor Pitana e Sandro Ritt analisaram 2 momentos do jogo. O primeiro pênalti na etapa inicial foi validado por eles. O principal deles, porém, aos 42 minutos do segundo tempo, foi a segunda penalidade assinalada contra o Sport. A jogada envolveu um contato entre o lateral direito Matheus Alexandre e o meia Rafael Veiga. Na segunda-feira, a CBF comunicou o afastamento por tempo indeterminado do árbitro Bruno Arleu de Araújo e do árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá. Para tomar a decisão, a comissão de arbitragem da entidade se baseou no parecer do CCEI. A diretoria do esporte deve entrar nessa terça-feira com uma representação junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, contra a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. Os rubro-negros querem que o tribunal investigue a conduta do Bruno Arleu e do Rodrigo Nunes de Sá para apurar se houve alguma infração passível de punição pelaquele órgão. Alô, meu amigo e minha amiga, além desse like maneiríssimo e da sua inscrição super importante para mim, eu quero te pedir também para que você compartilhe esses nossos programas com pelo menos 3 amigos e parentes flamenguistas, porque se você fizer isso, a gente chega logo nos 100 mil inscritos, que é o meu grande sonho. Me ajuda aí. Cada inscrito aqui do canal, com certeza, tem filhos, netos, sobrinhos, primos flamenguistas. Então vamos indicar para essa turma o nosso canal. A gente vai chegar lá correndo. Eu conto com vocês. Muito obrigado. O Flamengo investiu pesado para trazer o De La Cruz ao futebol brasileiro, mas agora, pouco mais de um ano depois, surge um grande interessado na sua contratação. Vale lembrar que o Nico De La Cruz, nessa temporada, fez 9 partidas pelo Flamengo.
Inclusive, iniciou como titular nas 2 partidas que o Flamengo fez nesse início de campeonato brasileiro e jogou por 56 minutos no empate em 1-1 contra o Internacional, aqui no Maracanã, e nesse fim de semana, 59 minutos na vitória sobre o Vitória, lá no Barradão. Agora, nos últimos dias, a imprensa argentina destacou que o River Plate estaria muito interessado na recontratação do uruguaio, que atuou no Monumental entre os anos de 2017 e 2023. Porém, se depender do Felipe Luiz, o negócio não deve acontecer, porque ele não tem interesse nenhum em se desfazer do uruguaio, o que dificulta ainda mais qualquer chance de negócio. Além disso, o próprio De La Cruz e a sua família estão muito felizes aqui no Rio de Janeiro. O fato é que o River Plate nunca foi a favor da saída do uruguaio e sempre dificultou qualquer acordo para isso, que só se concretizou pelo fato do Flamengo ter pago o valor da multa rescisória do meia à vista. Desde que o De La Cruz chegou ao Flamengo, ele soma 50 partidas disputadas, com 2 gols marcados e outras 6 assistências fornecidas. Convocado constantemente para a seleção do Uruguai, o De La Cruz disputou uma edição de Copa do Mundo e 2 edições de Copa América. Revelado pelo Liverpool do Uruguai, o meio-campista de 27 anos venceu praticamente tudo que disputou na Argentina, incluindo a Libertadores. Individualmente falando, por lá, o gringo teve como melhor ano o de 2021, quando somou 18 participações diretas em gols. Tem contrato aqui no Flamengo até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Seu salário atualmente é de R$1,5 milhão aqui no Flamengo. O nome do meia Andreas Pereira voltou a ser especulado em mais uma possível volta para o Flamengo. O diretor de futebol José Boto tem dito recentemente que ele não interessa. O Flamengo pode ter uma negociação facilitada porque o Fulham da Inglaterra pretende comprar mais 20% do Rodrigo Muniz, que pertence ao Flamengo, e pode acabar facilitando o acordo no negócio envolvendo o Andreas Pereira. Vale lembrar que o valor do passe do Rodrigo Muniz está avaliado em 20 milhões de euros pelo site Transfer Market, mas o clube londrino pretende negociá-lo por no mínimo 30 milhões de euros. E se essa transferência se concretizar, o Flamengo vai ganhar 7,5 milhões de euros ou 48 milhões de reais na cotação atual. O nome do meia é muito bem avaliado pela diretoria, que vem analisando possibilidades de conseguir fechar o acordo para tê-lo na equipe visando aí a próxima temporada. O objetivo era ter o jogador na disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Vale destacar que o nome do Andreas Pereira chegou a ser especulado em outra equipe aqui do futebol brasileiro, o Palmeiras, mas de acordo com o jornal O Globo, acabou não avançando por causa do forte laço que ele tem com a equipe da Gávea. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!